Já quero conversar com o Zé Maria Trindade, que está preparado em Brasília para a gente falar dessas movimentações. Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, abriu mão da candidatura justamente em torno desse apoio de Hugo Motta. Embora haja essa padrinhagem, suposta apadrinhagem que vem, né, do ex-presidente da Câmara, o Zé Maria, a gente está falando também de um nome que tem boa articulação, boa circulação e que por isso vem ganhando força agora para encarar um provável Elmar Nascimento, que também tenta fazer a sua costura com o atual presidente da Câmara. Mas a gente está falando de um Hugo Motta que teria, inclusive, uma manifestação positiva do próprio presidente do PP, Ciro Nogueira, que também é o partido de Arthur Lira. O que você está vendo dessas costuras acontecendo nesse momento, hein, Zé? Conta aí. É o garoto prodígio, esperto. Muito boa tarde. Você há de lembrar, quando eu disse aqui do Projeto Jacaré, quem que eu falei? Hugo Motta. É aquele projeto ali, o jacaré fica na lagoa, só com o olho de fora. Quando aparece a presa, ele aparece total. Foi o Projeto Jacaré vencedor até agora. Mas faltam 5 meses. É tempo demais para ficar na chuva, como se diz aqui na política. Ou seja, exposto a críticas, a cobranças e a negociações. Vou contar aqui a história, como aconteceu e o trabalho de bastidores, né? Marcos Pereira estava forte. Tinha apoio, inclusive, do PT. Deputados do PT vinham, falavam comigo, olha, o Marcos Pereira está crescendo, isso é sinal de que, olha, eu estou apoiando o Marcos Pereira. E até o presidente Lula contava com a possibilidade de Marcos Pereira. Mas aí Marcos Pereira entendeu o seguinte, uma bancada, a maior bancada, que é a do PL, de um lado, e a segunda maior bancada é do PT. Nenhum tem a hegemonia de indicar o presidente da Câmara. Antes a política era assim, de hegemonia, né? O MDB chegava aquele partidão, o presidente é fulano, pronto, elegia. Só que agora não, é preciso reunir o centrão. Para onde o centrão vai, para um lado ou para o outro, elege o presidente da Câmara. Marcos Pereira sabia disso. E aí ele me disse o seguinte, que parou para pensar sobre as possibilidades e viu que sem o apoio de Gilberto Kassab não conseguiria chegar à presidência da República. Seria uma batalha inglória, e ele fala até onde há disputas, há pruridos, né? São as feridas. Aí há um tempo de lamber ferida, que é o pós-eleição, porque uma campanha é de chute na canela, né? Então, no pós-eleição haverá feridos e haverá dificuldades. Ele previu tudo isso, Marcos Pereira, né? Não conseguiu o apoio de Gilberto Kassab, e aí ele renunciou à candidatura e indicou Hugo Motta, que tem muitas possibilidades. O que o Marcos Pereira queria? Que o Gilberto Kassab renunciasse o Antônio Brito. O Kassab falou não. Ele viu essa situação. No sábado, ele comunicou primeiro ao presidente Lula, que iria renunciar. Segundo, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ia renunciar à candidatura. E apoiou o Hugo Motta, que recebeu um apoio. O garoto é tão esperto. Olha, nós estamos falando de uma pessoa assim, que tem 34 anos e está no 4º mandato. Ele chegou aqui, um garoto novinho, né, recém-formado em medicina, não tinha nem concluído o curso, acabou a conclusão aqui, e foi presidente da comissão da Petrobras, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Aquele garoto indicado pelo Eduardo Cunha, daí a ligação com o Eduardo Cunha, na presidência da CPI que estava arrebentando, e colocou as cartas na mesa, colocou ordem no plenário, calou figurões conhecidos e fez a CPI da Petrobras. Ele votou a favor do impeachment de Dilma e se ausentou, ou seja, votou contra a cassação de Eduardo Cunha. Quando se ausenta, é a mesma coisa. E aí o Hugo, veja bem, a carinha de novo, 4º mandato, tem 34 anos, quer dizer, nasceu aqui no Congresso Nacional, né? É um parlamentar que lida muito bem no meio político ali com as pessoas. E a lenda aqui é de que Antônio Brito vence fácil no plenário porque ele tem uma relação boa, é gente fina, cumprimenta todo mundo, isso não existe por aqui. Por isso que eu citei aquele filósofo, mas não sabe de nada, inocente. Parlamentar não vota por simpatia, vota por interesse. Então tudo está convergindo para o Hugo Motta, exatamente pelos interesses que ele está reunindo. Assuste! Ele se reuniu com o presidente Lula, foi lá, se reuniu com o presidente Lula e depois se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Você tem uma ideia da força que ele chega. O projeto do Jacaré, assim, está vencendo, pelo menos por enquanto. Exatamente. Inclusive, Alan Gani, a gente está falando aí, né, de possíveis mudanças que acabam atingindo interesses de vários lados, como o Zé mencionou. Não tem simpatia que garante voto, tudo é na base do interesse. E o deputado que conversou com o Bruno Pinheiro, que representa o PL de Mato Grosso e, consequentemente, a oposição, disse que a oposição, claro, não teria um candidato para lançar, mas tem as pautas que são extremamente importantes para ela e que ela não pretende negociar. Lados. Exato. Se ela seguir com esse nome, é porque, de algum modo, esse nome também apoiaria o interesse para avanço dessas pautas, tentando unir, então, alguém que está na base do governo, mas também essa oposição. Exatamente. Eu acreditava, Evandro, você é testemunha disso, inicialmente que seria Marcos Pereira. Eu falava que Marcos Pereira era alguém que corria por fora e poderia crescer muito, porque de alguma forma agradava a oposição por estar ligado à bancada evangélica, portanto, alguns valores, né, ligados à direita, e por outro lado também agradaria mais o governo, diferentemente de um candidato do União Brasil. Como no início da reportagem foi colocado, existe uma grande desconfiança em relação à União Brasil. A União Brasil formalmente faz parte da base do governo, mas por vezes vota contra, sem contar que pode ser que concentre duas casas, né? Caso ganhe na Câmara e no Senado, teria uma grande concentração de poder, muito embora já tenha acontecido isso no passado. Então, a minha aposta era em Marcos Pereira. Errei, porque ele renuncia, né, a essa candidatura à presidência da Câmara. Porque Marcos Pereira também começa a perceber a movimentação. Exatamente, né? Mas eu acerto, de certa forma, no partido, né? No seu substituto. Então, eu erro ali no candidato, mas agora é o Hugo Mota que parece que tem muito mais trânsito. E é justamente essa característica de conseguir fazer um aceno à oposição, também compor com o governo em certa medida, não ser uma grande ameaça ao governo e, principalmente, atender aos interesses do Centrão. É aquele lance de não necessariamente receber o apoio do governo, mas também não ter a rejeição. Exatamente, não comprar uma briga com o governo, diferentemente, por exemplo, do seu mentor político intelectual Eduardo Cunha, porque ali houve claramente um atrito com o governo. Se houver essa garantia de que não vai ter uma briga direta com o governo, vai, né, compor ali, mais ou menos até como é a relação de Arthur Lira. Arthur Lira não estica muito a corda com o governo, né? Por vezes também já votou com interesses do governo. Se ele conseguir essa mescla, que é muito difícil, mas principalmente a manutenção do orçamento bilionário para o Centrão, que manda no Brasil, PSD, MDB, PP, republicanos, não à toa, são esses os partidos disputando a Câmara dos Deputados. PP não está, mas tem a chancela de Arthur Lira ali, figura importante nessa sucessão. E acho que eu esqueci do PSD, não, falei, né? PSD também. Arremate, Segré. Vou tomar a mesma fala que o Zé Maria. Jacaré que dorme vira bolsa. Tem que tomar cuidado com essa questão. Não o comentário do Zé Maria, sino tudo que pode acontecer até eventualmente as eleições. Na minha opinião, falta muito. As eleições municipais podem mudar um pouco. Tem muita gente que se coloca como candidato ou pré-candidato para aparecer aí o nome e poder negociar depois alguma coisa dentro da lista. Mas eu devo lembrar que a ciência do impossível se chama política. E quando estão negociando, e a gente não tem a mínima ideia do que está sendo negociado, tem muitas coisas que passam por fora do que nós podemos interpretar ou conhecer. Aí nós temos o Zé Maria, que é o craque e que sabe tudo do Congresso. Mas, em função dos nomes, na minha humilde opinião, ainda falta muito. E eu acho que, mesmo que tenha alguns nomes aí que estão despontando, a pauta principal vai ser o que cada um apoia. Por exemplo, está na pauta a questão da modificação da questão da ficha limpa. Não me saiu o nome, ficha limpa.
E aí tem muito interesse da oposição hoje e pouco interesse do governo hoje. O PT, inclusive, está tentando renegociar essa pauta para ver se isso pode impactar as possibilidades do ex-presidente Jair Bolsonaro disputar antes do prazo. Então vai ter muita questão que vai ter que ser negociada e devemos lembrar, uma vez que quem for que seja determinado chega na presidência, isso não implica que ele tenha que cumprir com tudo que ele se compromete a cumprir.